Na aula de hoje, nós vamos estudar a estatística Q². A estatística Q², ou o teste Q², é o primeiro teste não paramétrico. Até o momento, tudo que vínhamos fazendo necessitava que a nossa distribuição fosse normal. Neste caso, para este tipo de teste, não é necessário que as distribuições sejam normais. As amostras podem ter distribuições não normais. O que é necessário é que sejam grupos independentes. E para que serve a estatística Q²? O princípio básico é comparar proporções, ou, em outras palavras, possíveis divergências entre as frequências observadas e as frequências esperadas de um evento. Vamos entender um pouco melhor o que é isso. Olha, suponha que nós fizéssemos uma consulta. Nesse caso aqui, eu exemplifiquei com 27 pessoas. E que nós perguntássemos a essas pessoas sobre a preferência partidária de cada uma delas. E dessemos essas três opções: PT, PSDB ou MDB. Bom, gente, se eu não tivesse nenhuma informação a respeito de preferências, não tenho nenhum levantamento de bibliografia, não fiz pesquisa prévia, não sei nada. Eu simplesmente pego 27 pessoas de forma aleatória e pergunto a essas pessoas qual a preferência partidária dentre três opções. Se nada eu tenho de informação a respeito da expectativa nessas respostas, o que é que eu devo esperar? Se eu não tenho nada, nenhuma informação, e eu não tenho a menor ideia dessas escolhas, ao coletar a amostra de forma aleatória, eu coletei uma amostra cujas probabilidades de obter qualquer uma dessas respostas seja a mesma, entendendo que são equiprováveis, que não haveria nenhum motivo para alguém preferir um ao outro. Então, eu esperaria que 9 pessoas respondessem PT, 9 PSDB, 9 MDB. Mas para saber se isso é verdade, eu preciso utilizar um teste Q². Porque uma coisa é o que eu espero encontrar, e outra coisa é o que eu observo na realidade. Então, eu preciso fazer um experimento. E aí suponha que nós fizemos aqui um primeiro experimento e obtive que 2 gostam do PT, 20 do PSDB e 5 do MDB. Ora, com diferenças tão grandes nessas frequências, a gente pode até afirmar com alguma confiança aqui, não com nenhum compromisso de calcular essa confiança, mas com alguma confiança que o PSDB é o mais, que o PSDB é aquele que as pessoas mais se identificam. Mas aqui ficou fácil, né? Está bem diferente a frequência deste com este e com este. Agora vamos supor que eu realize esse experimento uma segunda vez. E nessa segunda vez eu obtenho essa informação. 8 preferem o PT, 10 o PSDB e 9 o MDB. Já não está mais tão evidente que existe um partido com o qual essas pessoas mais se identificam. Ainda que alguém dissesse, no PSDB continua na frente. Não, mas continua com 1 ponto à frente do MDB, 2 pontos à frente do PT. Será que isso estatisticamente é significante? Ou é significativo? A gente simplesmente testa. Porque as aparências enganam e nós já aprendemos isso. Qual o teste apropriado para se chegar a uma conclusão a respeito desse tipo de experimento? O teste Q², que me permite comparar aquilo que eu observo efetivamente com aquilo que eu espero encontrar, porque identifiquei ou porque existe uma teoria, existe pesquisas anteriores que mostram algum resultado, algum valor esperado. Bom, para que o teste Q² possa ser utilizado, algumas premissas têm que ser observadas. Primeiro, os grupos devem ser independentes. Significa que eu não posso ter uma pessoa que se diga simpatizante tanto de um quanto de outro partido. Não, ela só pode escolher
uma das categorias. Os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente. As observações devem ser frequências ou contagens. Cada observação deve pertencer somente a uma categoria, sim. E a amostra deve ser relativamente grande. Esse relativamente grande, 5 observações. É pouco, né? 5 observações em cada amostra. Mas isso já é grande o suficiente para a execução do teste. E como é a estatística Q²? A estatística Q² é definida por uma relação. Ela é a aferição do desvio entre aquilo que eu observo, as proporções observadas ou as frequências observadas, e aquilo que eu espero, as frequências esperadas. Então, ela é dada por esta fórmula aqui, onde eu tenho as proporções observadas menos as proporções esperadas, relevadas ao quadrado, sobre a proporção daquilo que eu espero encontrar. Essa é a definição da minha estatística Q². Voltemos ao nosso exemplo aqui da escolha dos partidos. Então, nós tínhamos 27 pessoas que foram perguntadas sobre a preferência entre uma dessas categorias. Como nada sabíamos, nosso valor esperado, teórico, é 9. Simplesmente dividimos o número total de pessoas pelo quantitativo de grupos ou categorias. E no primeiro experimento, nós tivemos essa resposta, 2 PT, 20 PSDB e 5 MDB. Aplicando a estatística Q², eu tenho aqui, olha, primeira observação, 2, valor esperado, 9, então, observação menos esperado, ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Ok. Eu somo isso para todas as categorias ou grupos. Então, fiz isso para o primeiro grupo, vou fazer para o segundo. Valor observado, 20, menos valor esperado, ao quadrado sobre o valor esperado. Terceiro grupo, valor observado, 5, menos o esperado, ao quadrado, dividido sobre o esperado. A soma disso tudo me dá a estatística Q² deste experimento. Fiz um segundo experimento, não foi? Onde minhas observações foram 8 PT, 10 PSDB e 9 MDB. Faço a mesma coisa. 8 menos 9 ao quadrado sobre 9, 10 menos 9 ao quadrado sobre 9, 9 menos 9 ao quadrado sobre 9. Encontrei uma estatística Q² de 0,22. Vejam, pessoal, que se eu repetir esse experimento um número muito grande de vezes, eu vou ter diversos números, vou encontrar diversas estatísticas, diversos Q². Ou seja, existe uma distribuição Q² que é uma curva ou um histograma formado quando eu repito esse experimento um número muito grande de vezes. Quando eu tenho 3 categorias, eu tenho uma curva como essa. Uma curva de densidade de probabilidade. Então, eu posso calcular áreas, eu posso calcular probabilidades de uma determinada estatística Q² acontecer. Vamos simular isso, porque aqui eu coloquei a curva para vocês, mas vamos simular exatamente essa situação, de eu repetir esse experimento um número muito grande de vezes. Eu começo aqui definindo a variável K, que me diz quantas classes, quantos grupos eu tenho. E a segunda variável, que me define o grau, o número de graus de liberdade. Se eu tenho 3 grupos, número de graus de liberdade, 3 menos 1. Se eu tenho K grupos, número de graus de liberdade, K menos 1. E eu vou considerar, pessoal, que a probabilidade de qualquer um desses 3 grupos é a mesma. Se os 3 grupos têm a mesma probabilidade, é 1 sobre 3. E estou definindo uma amostra de 160 observações. Poderia definir aqui qualquer número. E qual é o valor esperado, então? É a probabilidade, que é 1/3, vezes o tamanho da amostra, 160. E aqui criei uma variável rept, que é o número de repetições. E aqui também criei um vetor, que é do tamanho do número de repetições. Pronto, iniciei essas variáveis. Agora eu entro num loop, onde
eu simplesmente pego uma amostra que vai de 1 a K. Ora, se o meu espaço amostral é 1 a K, então essa amostra aqui pode ter valores 1, 2 ou 3, e eu peço que isso seja feito 160 vezes. E replace igual a true, significa que nessas 160 vezes, o 1, o 2 e o 3 podem ser repetidos. Vamos rodar uma vez aqui só para ver, ó. Qual foi o resultado do S. Eu tenho 160 elementos, e aqui, de forma aleatória, ele pegou o elemento 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e montou essa primeira amostra. A partir disso, eu verifico, meço a frequência das classes observadas. Olha o que essa linha me traz. Ela simplesmente conta. Deixa eu pegar aqui primeiro o Table S. O Table S me disse o seguinte, olha, eu tenho 48 uns, 47 2 e 65 3. Vejam que a gente imaginava, né, que numa situação ideal e que provável, eu ia ter igual quantidade para cada um deles, mas é óbvio que o experimento real não é assim. Sempre eu trago a situação real que foi medida e foi o que a gente obteve aí nessa amostra. 48, 47 e 65 observações, respectivamente. Agora, para essa amostra, eu faço o cálculo da estatística aqui quadrado. O que é a estatística aqui quadrado? É a soma dos observados menos o esperado. Os observados são esses aqui. Quem é o esperado? O valor esperado é 53,3, que é 160 dividido por 3. Certo? Cada um desses valores aqui menos o valor esperado dá isso. Elevei aquilo ao quadrado, dividi pelo valor esperado e somei. Quando eu faço isso, exatamente cumpro com a definição da estatística aqui quadrado. Achei para esta amostra uma estatística aqui quadrado 3,83. E guardo isso no meu vetor. Meu primeiro experimento. Vou fazer isso 10.000 vezes. Pronto, executou. E agora digo, mostra o histograma dessas estatísticas aqui quadrado calculadas. É esse aqui. Qual é a curva suave deste histograma? É essa aqui. Então, para K igual a 3, para 3 grupos, esta é a minha curva de densidade de probabilidade. A partir dessa curva, eu posso calcular região crítica, por exemplo. E a região crítica é uma escolha, né? Se eu quiser confiança de 95%, a região crítica é de 5%, 0,05. Agora, eu verifico qual é o x2, cuja área, a partir dele, é 0,05. Tudo que acontecer aqui me leva à rejeição de uma hipótese. Qual que é a hipótese, gente? Olha a definição da estatística aqui quadrada. Observado menos esperado. Pessoal, se o observado e o esperado são a mesma coisa, a minha estatística aqui quadrado tende a 0. Se o observado e o esperado são diferentes, a minha estatística aqui quadrado é diferente de 0. Nesse nosso mundo aqui, igual a 0 significa aquilo que está na minha confiança de 95%, diferente de 0 é aquilo que está na minha região crítica, aquilo que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Porque vejam que o x², né, é de novo a diferença entre o que eu observo e o que eu espero. Quando a diferença entre o que eu observo e o que eu espero se torna muito grande, ora, então essas coisas são diferentes. Quando a diferença entre o que eu observo e o que eu espero não é assim tão grande, está dentro de 95% dos eventos que ocorrem em geral, então eu posso considerar que o observado é igual ao valor esperado. Seguindo na nossa análise, né? Se eu fosse pegar essa estatística aqui, 20,67, e olhar na curva de densidade de probabilidade, 20,67 está muito distante, né? Provavelmente estará numa probabilidade menor do que 0,05. E se está, eu rejeito a hipótese nula de que o observado é igual ao esperado.
Ou seja, esses grupos são diferentes quanto à observação. E é verdade, né? O PSDB é muito maior que os outros dois. Já neste segundo experimento, a minha estatística é 0,22. Se eu olhar 0,22 aqui na curva, puxa, isso está muito próximo de zero. Está completamente dentro aqui do que seria o intervalo de confiança de 95%. Então, eu não tenho evidência para rejeitar a hipótese nula, o H0, que me diz que o observado é igual ao esperado. Ou que me diz que a diferença entre eles é igual a zero. E aí, pessoal, para cada quantidade de grupos, eu tenho uma curva, uma distribuição Q² diferente. Conhecendo a definição da estatística Q², eu posso formular a hipótese nula de que as frequências observadas não diferem das esperadas. Não existe diferença entre as frequências dos grupos. Mas se eu tiver evidências para rejeitar H0, então as frequências são diferentes. As frequências observadas são diferentes das esperadas. E existe diferença entre as frequências dos grupos. Tudo consiste em calcular qual é o Q² daquele experimento, jogar na curva correspondente ao número de classes e utilizar uma função do R para me dizer esse Q² que eu encontrei, qual é a probabilidade dele acontecer? Neste nosso exemplo dos 3 partidos, a probabilidade desse Q² de 20,6, que está muito distante aqui, acontecer, é de 3,2 vezes 10 a menos 5, muito menor do que 0,05. Então, nesse caso, eu rejeito a hipótese nula, aceito a hipótese alternativa e digo a frequência entre os grupos é diferente da esperada e diferente entre si. Já neste outro, o 0,22, que cairia aqui, tem uma probabilidade de 89% de acontecer. Em outras palavras, eu não rejeito H0. Ao não rejeitar H0, digo que o observado é igual ao esperado. Então, não existe diferença significativa aqui entre essas frequências. Esse 8 do PT, 10 do PSDB e 9 do MDB são iguais do ponto de vista estatístico. Então, no experimento 2, eu concluiria que as preferências, né, são iguais. E no experimento 1, eu diria que tenho evidências estatísticas para dizer que o PSDB é aquele com que as pessoas mais se identificam. Bom, como vimos anteriormente, o teste Q² consiste em verificar se o que eu observo na vida real, no experimento, é diferente daquilo que eu esperava observar. E quando nós não sabemos qual é o valor esperado? Bom, pessoal, uma outra forma de utilizarmos o teste Q² é por meio de tabelas de contingência. Neste caso, utilizamos o Q² para testar a dependência entre duas variáveis categóricas. Eu não tenho necessariamente uma hipótese que seja baseada em uma teoria existente, mas tem, em geral, uma pergunta e tem um conjunto de dados que eu posso organizar por meio de contagem, frequências. Estatística Q² compara frequências, contagens. Quando eu utilizo a tabela de contingências, eu tenho, na verdade, como computar matematicamente probabilidade de determinados eventos acontecerem, de determinados encontros de grupos acontecerem. Bom, partindo desta premissa da independência dos grupos, eu tenho duas outras hipóteses. O que eu testo efetivamente é se existe associação ou não entre esses grupos. Então, a minha hipótese H0 diz que não há associação entre os grupos. Em outras palavras, as variáveis categóricas são independentes. E se eu rejeitar H0, então eu assumo que existe associação entre os grupos. E, portanto, as variáveis categóricas são dependentes. Vamos olhar aqui o nosso exemplo de novo do PT, PSDB e MDB. Mas agora eu conversei com 150 pessoas. E enquanto fui consultando as pessoas e perguntando sobre suas preferências,
eu fui fazendo a anotação do sexo masculino, feminino. E o que eu quero saber é se a preferência pelos partidos é dependente ou não do fato do respondente ser masculino ou feminino. Esse é o teste que nós podemos fazer com o uso da tabela de contingência. Eu testo a dependência desta variável com esta, aplicando a definição de valor observado menos o valor esperado. Valor observado do quê? Se eu estou testando a dependência entre grupos, o valor observado da relação cruzada desses grupos. Por exemplo, o que eu estou observando aqui? 25 homens escolheram o PT. 45 mulheres fizeram a mesma escolha. No total, 70 pessoas escolheram o PT. Quantos homens escolheram o PSDB? 15. Quantas mulheres escolheram o MDB? 30. Será que o fato de ser do sexo masculino ou feminino tem relação com a escolha do partido? O valor observado está fácil, é aquilo que efetivamente eu medi. Mas o que eu esperava encontrar para esse cruzamento PT e masculino? Tem como eu saber qual era o valor esperado? Tem a partir da definição de independência dos grupos. Se eu parto da definição de que os eventos são independentes, os grupos são independentes, ou seja, escolher PT ou ser do sexo masculino não tem nenhuma relação entre essas duas coisas, e essa é a premissa do teste Q quadrado, se eu parto dessa definição, então eu posso calcular a probabilidade dessas coisas acontecerem. Se dois eventos são independentes e esses eventos acontecem juntos, o que significa acontecer juntos? Ser do PT e ser do sexo masculino. Então eu posso estimar a probabilidade deste evento ou dessa combinação de eventos por esta relação aqui. A probabilidade de dois eventos independentes acontecerem ao mesmo tempo é a multiplicação das probabilidades de cada um deles. Bom, gente, qual é a probabilidade, então, de alguém ter escolhido PT e ser do sexo masculino? A probabilidade de alguém ser do PT são os 70 sobre 150. Né? Quem escolheu o PT? 25 mais 45, 70 sobre 150. Essa daqui é a probabilidade de alguém ser do PT. Qual é a probabilidade de alguém ser do sexo masculino? Ora, é todo mundo que é do sexo masculino sobre o total. 25 mais 15 mais 10, que dá 50, sobre 150. Então, a probabilidade de alguém ser do PT e do sexo masculino é esse produto aqui. E qual a definição de valor esperado, pessoal? O valor esperado de alguma coisa não é a probabilidade dele vezes o total de coisas naquele conjunto? O valor esperado é a probabilidade vezes o total de elementos que eu tenho no meu conjunto. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui assim, 1, 2, 2, 2 e 2, e 3 e 3. Qual é a probabilidade de cada elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é 1 sobre 8. Qual é a probabilidade de eu meter a mão nesse conjunto aí e tirar um 3? É 2 vezes sobre 8, 1 quarto. E se eu tenho 8 elementos, quantos 3 eu espero encontrar? A probabilidade do 3, que é 1 quarto, vezes o número de elementos, n, que é 8. Ora, eu espero encontrar 2 elementos 3 ali dentro. Qual é o valor esperado
para essa célula a probabilidade do PT, vezes a probabilidade de ser masculino, que é a probabilidade dos dois eventos acontecerem aqui dentro, vezes o tamanho do conjunto. Fazendo isso daqui, eu encontrei 23,3. Então, aqui eu estou calculando o valor esperado real, com base na probabilidade real estimada a partir daquele experimento. Lembrem-se que aqui eu não tenho um valor esperado teórico. Então, a gente pode calcular esse valor esperado pela definição de independência dos grupos. Se os eventos são independentes, a probabilidade deles acontecerem ao mesmo tempo é o produto das probabilidades. E o valor esperado de cada conjunto AB, né, de cada encontro dessas duas variáveis, é dada pelo produto das probabilidades vezes o tamanho do conjunto. Então, foi isso que nós calculamos aqui. E eu usei este exemplo aqui para mostrar que é exatamente a mesma coisa. Bom, gente, a partir do momento que eu tenho o valor observado e o valor esperado, eu posso calcular o Q quadrado. Óbvio que eu vou ter que fazer o valor esperado em cada um dos encontros, o valor esperado real a partir dos dados medidos, já que eu não tenho uma teoria de base. Aqui eu tenho uma tabela, pessoal, onde eu já calculei esses valores esperados. O primeiro nós fizemos juntos, né? E os demais? A mesma coisa. Cada uma das células são os meus valores observados. Aplicando a definição para cada uma das células, eu tenho os valores esperados. Se eu tenho o valor observado e valor esperado, eu posso calcular a minha estatística aqui quadrado. Na célula 1, valor observado, 25, menos o valor esperado, 23. Eleva ao quadrado e divide por 23. Nesta célula aqui, valor observado, 30. Valor esperado, 26,7. Eleva ao quadrado e divide por 26,7. Somo todas esses fatores e acho 1,74. Então, a partir do momento que eu acho a minha estatística aqui quadrado, eu tenho que recorrer à curva de densidade e probabilidade e saber se essa estatística está na minha região crítica ou não, se está dentro do meu intervalo de confiança. Mas lembram que nós temos uma curva de densidade e probabilidade para cada número de graus de liberdade. Como é que eu conto o número de graus de liberdade aqui? Eu tenho aqui 3 grupos para essa variável, então eu tenho 3 menos 1 graus de liberdade. Aqui eu tenho 2 grupos, então o número de graus de liberdade para essa variável é 2 menos 1. O produto dessas duas coisas é o número de graus de liberdade do meu teste Q quadrado. Vai dar 3 menos 1, 2, vai ser 2. Traço a curva para 2 graus de liberdade, na verdade ela é assim. Ou recorro diretamente à função P Q quadrado, que é a função do R, para a qual eu informo a minha estatística, o meu número de graus de liberdade, e ele me dá a probabilidade. A probabilidade encontrada foi de 0,42. 0,42 está dentro do meu intervalo de confiança. Esta é a curva para 2 graus de liberdade. Vejam que a região crítica inicia a partir de 5,99. Região crítica para 5%. Então, à esquerda eu tenho 95% correspondente ao intervalo de confiança. E a estatística aqui quadrado de 1,74, à sua esquerda, tem uma probabilidade de 42%. Então, eu não rejeito H0. Mas o que H0 dizia? H0 dizia que não há associação entre grupos, né? As variáveis categóricas são independentes. Se a diferença entre o que eu observei e o que eu esperava ver é igual a 0,
Estatisticamente falando, então os grupos são independentes, porque foi daí que eu calculei as probabilidades. Eu parti da premissa de que os grupos eram independentes e eu calculei o valor esperado com base nessa premissa, utilizando a definição de probabilidades para grupos independentes. A conclusão final é que a escolha de um determinado partido não depende do sexo do respondente. Na aula de hoje, nós estudamos o teste Q-quadrado, cujo princípio básico é verificar as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. Nós vimos a aplicação do teste nos casos em que conhecemos o valor esperado do evento e nos casos em que desejamos verificar a dependência entre duas variáveis categóricas, quando utilizamos, então, tabelas de contingência. Espero que tenham gostado.